Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa programação. Estamos de volta para falar mais um pouquinho sobre o coronavírus, como outros países têm encarado essa pandemia. Hoje nós vamos conversar com o Breno e a Priscila, um casal de amigos nossos que moram no Canadá. Eles moram na cidade de Montreal e vão contar um pouquinho para a gente como o governo tem reagido a essa pandemia, quais soluções o Canadá tem tomado nos últimos dias. Olá, Breno. Olá, Pri. Muito obrigado pela participação de vocês. Espero que esteja tudo bem aí. Tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem aí todos vocês, família, enfim, tudo tá dando certo. É isso aí. Maravilha. E eu gostaria que vocês iniciassem contando pra gente como que começou essa história de coronavírus no Canadá, quais foram os primeiros movimentos aí no Canadá em relação ao coronavírus? Começou em março começou a falar em todos os jornais sobre o Covid, como estava isso, com respeito ao Canadá, né? Como o Canadá estava tomando, quais as diretrizes que o Canadá ia começar a tomar com relação a isso. No dia 12 de março, saiu um pronunciamento cancelando a aula do dia 13, que seria uma sexta-feira, então a gente ficaria em casa sexta, sábado e domingo. Na sexta-feira saiu um outro comunicado falando que ia ficar por mais 15 dias, então mais 2 semanas em casa. Então todas as escolas de creche, que seriam as garderies aqui, até universidades, todas as aulas seriam canceladas, né? E foi um tempo aí que o governo teve de adaptação das diretrizes para se tomar com o coronavírus, né? Então, algumas escolas começaram aulas online e outras cancelaram completamente. Esse cancelamento das aulas gerou um outro problema, que seriam os trabalhadores. Por quê? Porque aqui não tem essa cultura de ter babá, de gente que cuida dos seus filhos. Então, como as crianças não tinham como ir na escola, os pais tinham que ficar com essas crianças em casa, não tinham como ir trabalhar. Então, o governo começou a pedir a gentileza para todas as empresas que tivessem condições de fazer home office, de autorizar esses trabalhadores a fazerem home office, porque os pais não poderiam ir trabalhar. Então, ficou esses 15 dias se adaptando. Então, quem podia ser home office fazia home office, os restaurantes que atendiam mais de 50 pessoas foram limitados a 50 pessoas, mantendo a distância social. Então, começou gradativamente. Para terminar essas 2 semanas, entrou uma medida mais restritiva, que foi a quarentena efetiva, né? Que eles oficializaram até o dia 4 de maio, que se mantém até hoje. O que é essa quarentena mais efetiva? Tudo fechado, só os serviços essenciais que estão abertos, que é hospital, farmácia, mercado, posto de gasolina e hotel. São as únicas coisas que são autorizadas a trabalhar aqui. E falando especificamente sobre medidas do governo, quais foram as principais medidas adotadas pelo governo canadense? Algumas dessas medidas são o Assurance Simplá, que esse já existe, que seria o nosso seguro-desemprego, então esse mantém. Seria uma bolsa de $2.000 por mês por 4 meses, para ajudar as pessoas que foram dispensadas por causa do coronavírus. Tem uma outra bolsa de $400 para integrar no seu salário. Esse na verdade, é para as pessoas que continuam trabalhando. Então, os $2.000 por mês são as pessoas que pararam de trabalhar em razão do corona. As pessoas que pararam de trabalhar por outro motivo, tem o seguro-saúde, né, o seguro-desemprego, desculpa, e as pessoas que continuam trabalhando no essencial e que ganham menos do que a ajuda, que essa, na verdade, foi uma das últimas a serem divulgadas, porque gerou-se uma discussão. Teve muita gente aqui tem muita gente do trabalho essencial que estaria ganhando menos do que a ajuda que o governo está dando. Então eles resolveram, para essas pessoas, ajudarem com $400 por mês pelo mesmo período, que são os 4 meses. Para inteirar no salário até tudo isso melhorar, né? E o que se preocupa muito, né, neste momento, é em relação também aos empresários, né? Porque a gente sabe que isso vai trazer reflexos na economia e é interessante a gente abordar como o governo canadense tem feito para tranquilizar os empresários. Tem algumas empresas que não dispensaram os seus funcionários, que eles pausaram os funcionários.
né? Essas empresas, para não ter que assumir todo o salário desses funcionários, o governo está assumindo 75% desse salário e a empresa 25%. Isso é uma forma de ajudar. O governo tem outras tantas formas que divulgaram, mas a gente não é do ramo, mas eu sei que eles estão ajudando com a isenção de alguns impostos, barará, durante esse período, e empurrando lá para adiante. Vamos falar um pouquinho agora especificamente de Montreal. O que vocês têm para nos dizer aí sobre a cidade de Montreal neste momento? Só para pôr em contexto, Montreal é muito conhecida pelos eventos culturais, aqui tem muita coisa gratuita para fazer, cada bairro tem uma atividade, o centro da cidade tem outra, então aqui tem muita coisa legal para fazer e tudo isso foi cancelado até o dia 2 de julho. E falando em termos de Canadá, grande parte também foi cancelado. Um exemplo grande que foi muito burburinho aqui esses dias foi o Canada Day, que é o dia do Canadá, que tem festas pelo país todo, até esse evento foi cancelado. Então, nenhuma atividade social na cidade vai ter até o dia 2 de julho. Isso. Aqui, com relação às fronteiras, com relação a viagens internacionais, tá tudo fechado até o dia 20 de junho, se eu não me engano, não sei se é 20 de junho ou fim de junho. Acho que é dia 30 de junho. Talvez, mas assim, até fim de junho, tá as fronteiras todas canceladas para viagens, só pode ser feitas viagens essenciais, por motivo de doença, mas aí tem que ser tudo muito bem demonstrado, declarado. Provado. Exatamente. Tá, a gente sabe que a população do Canadá tem sofrido também com isso, mas eu gostaria de saber em relação a pronunciamentos, né? Como o presidente se manifesta aí no Canadá, como é que se dá essa relação política com a população? Ele tem falado às mídias todos os dias, uma vez a cada 2, 3 dias? Como é que está sendo isso? Então aqui no geral, os canadenses estão preocupados, só que eles estão tranquilos porque eles estão sendo muito bem assistidos. Aqui eles confiam muito no governo que existe, então aqui não tem nenhum tipo de discussão política, se fosse tal governo ia ser diferente, isso não existe. Mesmo tendo eleitores de duas linhas absolutamente opostas. Eles não veem isso como uma hora para questionar se está certo, se está errado. Transmite-se uma confiança muito grande. O governo consegue transmitir isso. E o pessoal de forma, eu posso falar em geral, todo mundo que eu vejo, todo mundo tá agindo sem pânico, sem nada do gênero, mesmo os empresários, mesmo tudo isso. Até porque aqui está sendo tudo muito transparente. Aqui todo dia, às 11h15 da manhã, o Trudeau, que é o primeiro-ministro do Canadá, faz um pronunciamento e coloca em pauta o país todo de como está a situação do Covid e quais são as medidas que eles estão tomando. Então, todas essas medidas que a gente comentou, de ajuda financeira, de paralisação das aulas, tudo isso o Trudeau ele repassa de manhã, inclusive ele reforça a necessidade da gente ficar em casa, da gente se cuidar. Então, todo dia tem esse pronunciamento e às 13 horas tem o pronunciamento do Legault, que é a pessoa responsável pelo estado do Quebec, pela província do Quebec. O cuidado do governo, agora a grande preocupação do governo são duas. Uma, não deixar chegar no limite de atendimento, né, o teto de atendimento dos hospitais aqui. E outra, não deixar faltar absolutamente nada para ninguém, independente se é canadense, se não é, faixa etária, social, nada disso faz diferença. Essas são as grandes preocupações deles. Eles mandaram pra gente um guia. Inclusive aqui quando começou essa história eles mandaram isso, eu não sei se dá pra ver, talvez eu tenha que espelhar, né? Mas é um livrinho, tá vendo? Um livrinho aqui de diversas páginas, ó, que mostra o que é o Covid, como ele tá agindo no mundo e como a gente tem que se cuidar dentro da sua família e como comunidade. Então aqui eles têm um senso de comunidade muito forte. Isso. Então aqui as pessoas se respeitam muito. Então, por exemplo, quando a gente vai aqui no mercado, se a gente tá andando de um lado da calçada e vem outra pessoa, se tem essa distância de 1 a 2 metros entre a gente passa, mas longe, as pessoas respeitam. E se, por exemplo, não tiver como eu parar para outra pessoa passar, essa pessoa passa, agradece, então assim... Sorri. Exatamente. Então aqui eles são muito educados, têm um senso de comunidade aqui muito forte, muito presente aqui no Canadá. Então assim, eles respeitam. Então a gente que não é canadense, a gente está aqui com visto de estudo, de trabalho, né? A gente se sente muito seguro
relativamente tranquilos, porque os próprios canadenses passam isso pra gente, essa tranquilidade. A gente tem ouvido falar bastante aqui no Brasil, né, como a gente já disse anteriormente, sobre a economia. Como que o Canadá tem lidado com isso? As autoridades estão preocupadas com a situação econômica do país? Como é que está essa situação? O Canadá está sendo prejudicado pelo Covid-19. A economia vai sofrer as consequências. A economia, exatamente, já está sofrendo, vai continuar sofrendo. O próprio Trudeau, há umas 2 semanas, falou que provavelmente o Canadá só vai se recuperar daqui 1 ano, 1 ano e meio, pensando que vai sair uma vacina daqui 1 ano. Então, quer dizer, eles já estão cientes que vai demorar muito para as coisas voltarem ao normal aqui. Mas, ao mesmo tempo, eles são bem otimistas de que as coisas estão indo melhores do que eles esperavam, porque a gente não chegou no teto de atendimento de hospitais. Tanto que semana passada já teve uma conversa aí da possibilidade desse confinamento ser liberado aos poucos. Dele de fato terminar, o confinamento oficial de fato terminar dia 4 de maio, que é o que está previsto. Porque existe a possibilidade de estender isso ou não, tal, e eles estão nessa fase de decidir se vai ou não terminar. Pelo que foi dito, eles estão estudando a possibilidade de sim terminar a quarentena total, dia 4, e isso ir retomando da mesma forma que foi fechando aos poucos e abrindo aos poucos. Abre primeiro os comércios com pouca limitando o número de pessoas, não mais de 50 pessoas, mesmo com distanciamento, etc. E assim vai abrindo aos pouquinhos e dentro de algumas semanas, ou talvez 2, 3 meses aí, tudo está aberto normalmente. Do ponto de vista de vocês, dá para dizer que a população do Canadá está consciente em relação à pandemia do coronavírus? A população está muito consciente, a pessoa está se ajudando muito, está tendo essa política de ajuda. Inclusive, essa semana a gente viu uma coisa muito interessante aqui, de uma mãe passeando com os filhos aqui, pegando lixo na rua, porque aqui quando acaba o inverno, tira a neve, a cidade fica muito suja. E o governo até fez um pronunciamento dizendo que aproveitar que não tem ninguém na rua para limpar a cidade. Que na verdade eles já limpam todo ano. Exato. Depois do inverno, né? Só que ele só pronunciou que tá mais fácil esse ano, que não tem ninguém na rua. Então você passa com aqueles caminhões jogando água para todo lado e lava tudo, né? Então assim, aqui no geral as pessoas estão muito conscientes, estão seguindo o que o governo fala. Então aqui tá muito sério isso, eles estão levando isso muito a sério, estão seguindo. Quem anda de transporte público é porque realmente precisa andar de transporte público. As pessoas de fato estão evitando. Desde o dia 13 do mês passado, o ônibus resolveu fazer com que todos entrem e saiam pela porta traseira do ônibus, o que faz com que ninguém chegue perto do motorista, que seria a grande preocupação. Mas para isso o pessoal não consegue validar mais o passe, então consequentemente o ônibus está gratuito, sem qualquer questionamento. O metrô não tá, porque o metrô passa pela catraca, não tem ninguém mesmo. Então o metrô você continua tendo que pagar, o ônibus você não precisa. Desde o dia 13, eu acho. Ali, no começo disso tudo aí, o ônibus já começou, a empresa de ônibus começou a se preocupar com a saúde do motorista, né? Quero agradecer grandemente a participação de vocês aí conosco, trazendo informações pra gente. É muito importante nós termos parâmetros, né, para analisar como os outros países do mundo têm reagido a essa pandemia, como a política externa tem se manifestado. Quero deixar o meu grande abraço para vocês dois, um grande beijo, muito obrigado pela participação e, assim como vocês disseram, a gente espera que isso se resolva o mais rápido possível. Um grande abraço para vocês. Qualquer coisa, estamos por aí. Obrigado. Rezar para que todo mundo, tudo vá, como diria aqui, né? Ça va bien aller. Ça va bien aller, porque... É a campanha daqui, otimista, né? Então, assim, todas as casas que tem crianças, se você passar aqui na rua, eles estão com arco-íris na janela, escrito Ça va bien aller, né? É uma mensagem otimista aqui que eles estão passando para todo mundo. Assim. Que tudo vai acabar bem. Então, assim, que tudo acabe bem, tudo volte ao normal quanto antes, tá bom? Tá bom? Beijo, fica com Deus. Grande beijo para vocês, gente. Tchau. Tchau.